O som da guerra desvendava o lobo-guará. Este não é o som de uma mulher desmoronando, é o rugido de uma que se prepara para a guerra. Você já sentiu que o mundo inteiro conspirou para roubar não apenas seu futuro, mas sua própria identidade? Imagine perder tudo: sua carreira, sua casa, até mesmo seu sobrenome. Agora, imagine que a única saída é enfrentar os homens mais cruéis e reclusos do Brasil. Você se atreveria? Nossa história começa em São Paulo, com uma mulher que não apenas se atreveu, mas se tornou a tempestade que ninguém viu chegar. Isabela Azevedo era uma ex-esposa, um título que lhe custou tudo. Sua florescente carreira como restauradora de arte, a casa que construiu tijolo por tijolo e até o sobrenome que um dia carregou com orgulho. O homem que lhe tirou tudo, Ricardo Guedes, havia desaparecido como um fantasma, deixando-a se afogar nas ruínas do que foi sua vida. Agora, com uma última notificação de despejo na mão e absolutamente nada a perder, ela arrumou uma pequena mala. Estava em calma, uma calma mortal, porque horas depois não estaria em um abrigo, nem na casa de uma amiga. Estaria de pé em frente aos imponentes portões de ferro, forjado de 10 metros de altura, de Sebastião Ferreira, o multimilionário mais reservado e implacável do Brasil. E em sua mala levava o único segredo que poderia destruí-los todos. O silêncio no apartamento 13C era absoluto, quebrado apenas pelo suave e metálico som do zíper de uma mala Toomey. Era a última coisa boa que possuía. Isabela Azevedo dobrou seus poucos pertences com uma precisão quase cirúrgica. Um suéter de cachemira cinza, 2 blusas de seda, um simples vestido preto, artigos de higiene pessoal e, finalmente, um livro grosso encadernado em couro que parecia um antigo livro de contabilidade. Ela o colocou no fundo, debaixo da roupa, um peso oculto. Ela estava tranquila. Foi essa calma que aterrorizou seu ex-marido, Ricardo Guedes, durante o processo de divórcio. Ele esperava lágrimas, gritos, um espetáculo público. Ele, em suas próprias palavras, a havia deixado sem nada. Ele se apoderou do negócio que compartilhavam, a brilhante galeria de arte Guedes em Azevedo, no bairro dos Jardins, e a levou à ruína, carregando seus bens com tanta dívida que o acordo de divórcio foi uma farsa. O juiz, enganado pelos caros advogados de Ricardo, de um escritório de elite de São Paulo, a olhou com pena. Senhorita Azevedo, ele havia dito, sua assinatura está nos empréstimos comerciais. As dívidas, infelizmente, são conjugais. Ricardo, sentado do outro lado da sala, lhe dedicou um pequeno e tenso sorriso. O mesmo sorriso que lhe deu quando a pediu em casamento, aquele que a fez se sentir vista, e o mesmo que deu à socialite de 22 anos, Sofia Ferreira, quando o jornal Folha de São Paulo os fotografou em Trancoso. Isso foi há 6 meses. Agora, Isabela estava em um estúdio de 35 metros quadrados, no bairro da Lapa, com a pintura descascada e vista para um pátio interno. A notificação de despejo colada em sua porta, crua e definitiva, havia sido o último dominó. As dívidas, finalmente, irrevogavelmente, a haviam consumido. Ela tinha 42 anos. Era uma especialista de renome mundial em arte pré-modernista brasileira e era, por toda definição legal, um fracasso indigente. A maioria das mulheres estaria histérica. Estariam ligando para amigos, familiares, para um serviço de ajuda. Isabela, no entanto, sentia uma estranha e fria clareza. O pânico havia se esgotado semanas atrás, deixando esta dura e silenciosa resolução. Ela olhou a pequena caixa de mogno em sua penteadeira. Guardava seus anéis de casamento
e noivado. Os havia conservado, pensando que algum dia poderia vendê-los para pagar o aluguel. Mas não, eram parte de tudo isso. Ela caminhou até sua pequena escrivaninha. Ao lado da notificação de despejo, havia uma pilha de demandas finais de credores, e debaixo delas, um único cartão de visita impecável que havia encontrado enquanto revirava os restos financeiros de seu casamento. Era de cartolina grossa, cor creme, gravada com um escudo simples e elegante. Sebastião Ferreira. Investimentos privados. Não havia endereço, apenas um número de telefone privado. Sebastião Ferreira. O lobo-guará da Moral da Mata. Um homem que fazia outros multimilionários parecerem gerentes de nível médio. Era uma lenda, um recluso, e segundo seu ex-marido, o diabo em pessoa. Anos atrás, Ricardo havia perdido uma fortuna em uma oferta de aquisição hostil. O homem do outro lado, Sebastião Ferreira. Ricardo passou anos reclamando dele, culpando Ferreira por cada revés, pintando-o como um monstro que destruía empresas por esporte. Isabela pegou seu telefone, não ligou para o número. Uma chamada podia ser ignorada, uma chamada era uma fraqueza. Ela fechou a mala Toomey. Vestiu seu melhor casaco, uma gabardine de lã escura, que ainda conservava sua forma. Pegou os anéis. Caminhou até uma casa de penhores na Rua Augusta e os vendeu por R$ 1.800 em dinheiro. Era o suficiente. Ela pegou o metrô até a estação Sé, o couro polido da alça da mala fresco em sua palma. Comprou uma passagem de ida no trem de cercanias em direção a uma área residencial exclusiva nos arredores de São Paulo. Não estava fugindo, não buscava refúgio. Era uma ex-esposa, uma mulher arruinada sem nada a perder, e sabia que esse era o tipo de mulher mais perigosa do mundo. Estava tranquila porque não ia pedir ajuda, ia te apresentar uma fatura. O trem da Sé passou dos túneis grafitados de Itaquera para os subúrbios outonais e impecáveis da Granja Viana. Isabela observou como o mundo se transformava. A sujeira do concreto deu lugar a extensos jardins, cercas de pedra e vislumbres de imponentes casas coloniais. Para quando o revisor anunciou a Moral da Mata, o ar em si parecia diferente. Mais fino, mais frio, saturado com o aroma de dinheiro antigo e folhas úmidas. Um táxi a levou da pitoresca estação, serpenteando por caminhos privados, protegidos por altíssimos jacarandás e ipês. O motorista, ao ver sua única mala e sua expressão decidida, não fez perguntas. Conhecia os endereços daquela parte da cidade. Finalmente, parou em frente a portões de ferro forjado de 10 metros de altura. Eram pretos, severos e encimados com pontas afiadas. Um alto muro de pedra cinza se perdia na floresta em ambos os lados. Não se via nenhuma casa, apenas o muro, os portões e uma pequena e discreta caixa de segurança. É aqui, disse o motorista, seus olhos encontrando os dela no espelho retrovisor. Mata cinzenta, quer que eu espere? Não, obrigada. Ela pagou em dinheiro, adicionando uma gorjeta generosa. Não precisava de testemunhas de seu possível fracasso. O táxi se afastou, o barulho de seu motor engolido pela densa arborização. Isabela ficou sozinha, uma pequena figura com uma única mala em frente a uma fortaleza. Respirou fundo. O ar frio de novembro aguçou seus pulmões. Caminhou até o interfone. Um momento depois, uma voz nítida e sem corpo crepitou do alto-falante. Está em uma residência privada. Você está invadindo. Meu nome é Isabela Azevedo, disse sua voz perfeitamente firme. Estou aqui para ver o senhor Sebastião Ferreira. O senhor Ferreira não recebe visitas, não está na agenda. A voz era desdenhosa.
Este era um lugar acostumado a rejeitar vendedores esperançosos e desesperados. Estou ciente de que não estou na agenda, disse Isabela, elevando a voz para que fosse clara, firme e desprovida de súplicas. Por favor, entregue uma mensagem ao Sr. Ferreira. Diga que Isabela Azevedo está aqui e diga que eu tenho o livro de Rossetti. Um instante de silêncio. Não sei o que isso significa, por favor. Abandone o perímetro. Adicione mais uma coisa a essa mensagem. Insistiu Isabela, seu coração agora martelando contra suas costelas, mas sua voz mantendo um tom monótono, perfeito e tranquilo. Diga a ele que diz respeito a Ricardo Guedes. Desta vez o silêncio se prolongou. 1 segundo. 10. 30. Podia sentir uma câmera invisível observando-a de algum lugar na pedra. Não se perturbou. Não desviou o olhar da caixa do alto-falante. Manteve-se ereta, como se tivesse todo o direito de estar ali. Finalmente a voz retornou, toda a condescendência desaparecida, substituída por uma fria e neutra eficiência. O Sr. Harrison descerá para buscá-la. Um forte estrondo e um assobio hidráulico, e os enormes portões de ferro começaram a se abrir lenta e silenciosamente para dentro. 1 minuto completo depois, um Range Rover preto, do tipo que parece mais blindado do que se viu, desceu pelo longo e sinuoso caminho. Parou diretamente em frente a ela. Um homem alto, impecavelmente vestido, de uns 50 anos, com a constituição de um ex-agente e o terno de um CEO, saiu. Este era o Sr. Harrison, o homem cuja voz ela havia escutado. Não se ofereceu para carregar sua mala, simplesmente abriu a porta traseira do passageiro. "Ah, senhorita Azevedo", disse. Era uma afirmação, não uma pergunta. "Sr. Harrison?" Ela deslizou para o luxuoso interior de couro. A porta se fechou com o som sólido e hermético de um cofre. Conduziram o que pareceram quilômetros através de uma floresta tão densa que era evidente que Ferreira havia comprado as colinas circundantes apenas para preservar seu isolamento. Contornaram uma última curva e surgiu a Mata Cinzenta. Não era uma mansão, era um monumento. Uma estrutura extensa de pedra cinza, aço e vidro não se assentava na paisagem. A dominava, era fria, bonita e absolutamente aterrorizante. Harrison a acompanhou para dentro. O interior era vasto, com tetos de 3 andares de altura. A arte nas paredes não era decorativa. Era uma declaração de poder. Um enorme Alfredo Volpi aqui, um Cândido Portinari do tamanho de uma parede lá. Era um museu curado por um predador. Não lhe disseram para esperar. Foi conduzida diretamente através do cavernoso espaço para um conjunto de altas portas de carvalho. Harrison abriu uma. "Senhor Ferreira, Isabela entrou." A sala era uma biblioteca, mas diferente de qualquer uma que ela tivesse visto. 2 andares de livros, uma lareira rugindo e uma parede de cristal com vista para um penhasco íngreme e as ondulantes colinas cinzas da Serra da Cantareira. Um homem estava junto à janela de costas para ela. Era alto, de cabelo prateado e vestia um terno grafite feito sob medida que provavelmente custava mais que sua antiga galeria. "Ricardo Guedes", disse o homem, sua voz um murmúrio grave. Ele se virou e Isabela finalmente o viu. Sebastião Ferreira. Seus olhos eram da cor de um céu invernal, pálidos, claros e frios. "Não ouvi esse nome em quase uma década. É um fantasma, um golpista falido e desonrado que se escondeu sob uma pedra." Ele caminhou em direção a ela, parando a poucos metros. Estava avaliando-a como faria com uma empresa de ações ou uma ameaça.
Então, senhorita Azevedo, disse, sua voz perigosamente suave, você tem 1 minuto para explicar por que invocou o nome dele em minha porta e o que é exatamente um livro de Rossetti? Senhor Ferreira, disse Isabela, sua calma finalmente encontrando sua igual. Ricardo Guedes não é um fantasma, é um monstro de sua criação. E este livro é o recibo. Sebastião Ferreira não a convidou a se sentar. Permaneceu de pé no centro da vasta biblioteca, um tubarão em seu próprio e magnífico aquário, esperando que ela sangrasse. Um monstro de minha criação? Repetiu, um lampejo de fria diversão em seus olhos. Senhorita Azevedo, conheci Ricardo Guedes por exatamente 6 semanas. Era um associado júnior em uma empresa que eu estava adquirindo. Era arrogante, imprudente e, francamente, medíocre. Esmaguei sua oferta hostil por minha subsidiária, não porque fosse uma ameaça, mas porque era um incômodo, como espantar uma mosca. Ele se arruinou tentando lutar contra mim. Isso não foi criação. Isso foi seleção natural. Isabela manteve seu olhar. Acha que foi isso que aconteceu? Acha que ganhou? Ela desabotoou a mala Toomey ali mesmo, sobre o inestimável tapete persa. Ignorou a roupa e tirou o grosso livro encadernado em couro. Segurou-o. Não o entregou. O senhor é um colecionador de arte, senhor Ferreira. Sei que é. O jornal de arte chamou sua coleção de singularmente agressiva. Compra o que quer e o retira do mundo. Vá direto ao ponto, disse Ferreira. 10 anos atrás. Disse Isabela, sua voz precisa. O senhor fez uma aquisição privada, uma pintura que estava destinada a ser a joia da coroa de sua coleção neoclássica brasileira, uma obra-prima perdida, a Saudação de Beatriz, de Dante Gabriel Rossetti. Foi comprada através de um intermediário suíço de uma angustiada família nobre da Itália. Custou ao senhor, através de canais secundários, 12 milhões de reais. A expressão de Ferreira não mudou, mas o ar na sala crepitou. A temperatura pareceu cair 10 graus. Harrison, que estivera parado junto à porta, deu um passo quase imperceptível para a frente. A pintura foi declarada autêntica, disse Ferreira, sua voz monótona. Foi examinada pelos maiores especialistas. Não, disse Isabela. Foi examinada por uma especialista, uma jovem e ambiciosa avaliadora, que acabara de cofundar uma galeria com seu brilhante e carismático novo marido. Uma especialista que estava tão cega pelo amor e pela ambição que apostou toda a sua reputação em uma proveniência falsificada. Minha reputação. Ela finalmente deu um passo à frente e colocou o livro sobre uma enorme escrivaninha de mogno. Ricardo não perdeu para o senhor nessa oferta de aquisição, senhor Ferreira. Ele o deixou ganhar. Foi uma cortina de fumaça. Enquanto o senhor estava ocupado esmagando sua medíocre oferta pública, ele estava executando o golpe de longo prazo perfeito. Ele usou o caos da fusão para acessar seu fundo de aquisição privado, seus projetos de paixão, fora dos livros. Ele sabia que o senhor estava procurando um Rossetti, então ele encontrou um. Ferreira estava perfeitamente e terrivelmente imóvel. Uma falsificação? Uma obra-prima de uma falsificação, corrigiu Isabela. Ele passou 1 ano criando-a. A proveniência era uma obra de ficção tão brilhante que era quase arte em si mesma. Ele me usou, minha expertise, minhas credenciais para dar o selo final de aprovação. E o senhor, o lobo-guará, o homem que podia ver cada ângulo do mercado, a comprou sem pensar 2 vezes. Ela deu um toque no livro. Ele usou esses 12 milhões de reais, seus 12 milhões, para construir a Guedes em Azevedo Belas Artes, para construir a vida que ele acabou de roubar de mim. Não só ele se arruinou lutando contra o senhor Ferreira,
Ele me arruinou usando o seu dinheiro. Ele construiu todo o seu império sobre a humilhação de Sebastião Ferreira. Ferreira olhou para o livro, sua mandíbula tensa. A ideia de que ele havia sido enganado, de que sua maior vitória era uma fachada para sua maior humilhação, era um veneno que ele não podia engolir. E isso, este livro? Perguntou finalmente, sua voz áspera. Ricardo é um narcisista, disse Isabela. Ele não pôde evitar, tinha que documentar seu gênio. Tudo está aqui, não seu nome, é claro, está codificado, mas detalha cada passo, a obtenção de pigmentos, o processo de envelhecimento da tela, os subornos ao advogado suíço, a angustiada família italiana que nunca existiu, e o mais importante, as contas no exterior onde o dinheiro foi lavado, as mesmas contas que ele usou anos mais tarde para ocultar seus bens de mim durante nosso divórcio. Finalmente, ela deixou a máscara de calma escorregar por um segundo. A dor crua e a fúria emergiram. Ele me deixou com centenas de milhares de reais em dívidas comerciais, vinculadas a uma galeria que foi construída sobre uma mentira. A mentira dele. Eu tenho uma notificação de despejo na minha bolsa. Estou arruinada. Ferreira olhou do livro para o rosto dela. Não viu lágrimas, não viu fraqueza. Viu um instrumento de vingança. O que você quer, senhorita Azevedo? Perguntou. Eu não quero seu dinheiro, disse, recuperando a compostura. Não quero sua caridade. Eu quero meu nome de volta. Quero que as dívidas fraudulentas vinculadas ao meu nome sejam apagadas. E para fazer isso, o pecado original tem que ser exposto. O Rossetti tem que ser provado como uma falsificação. E Ricardo? Ferreira perguntou, uma nova luz predatória entrando em seus olhos. O que há com ele? Ricardo Guedes é um predador, disse Isabela. Não é um fantasma. Simplesmente seguiu em frente. Agora está em Dubai, está com Sofia Ferreira. Está usando o dinheiro da família dela para construir um novo fundo, uma nova galeria, uma nova vida. Tudo enquanto eu sou despejada do meu apartamento. Ela fez uma pausa, então proferiu a última e fatal frase. Eu quero que ele seja apagado, não sua empresa. Quero que ele fique sem nada, exatamente como ele fez comigo. E o senhor Ferreira, é o único homem vivo que o odeia o suficiente para me ajudar a fazer isso. Um lento e frio sorriso se espalhou pelo rosto de Sebastião Ferreira. Não era um sorriso amável. Senhorita Azevedo, disse, finalmente gesticulando para uma das luxuosas cadeiras de couro. Por favor, sente-se. Harrison, traga uma bebida para a senhorita Azevedo. Acho que temos muito a discutir. Continuação da história. Durante as 2 horas seguintes, Isabela não apenas falou. Ela realizou uma autópsia. Com o livro de Rossetti como guia, ela conduziu Sebastião Ferreira por cada faceta da psique de Ricardo. Explicou os códigos, as empresas de fachada, a rede de contatos. Deixou à mostra a mente do homem que os havia enganado a ambos. Ferreira, por sua vez, era um aprendiz surpreendentemente rápido. Absorveu a informação com uma intensidade quase física. Em questão de minutos, ele colocou sua própria equipe de advogados, do Pinheiro Neto Advogados e investigadores particulares que operavam nas sombras, em uma teleconferência. Ele não está apenas em Dubai, refletiu Ferreira, passeando em frente à lareira. Ele tem usado o nome da família Ferreira para acessar os círculos de Al Maktoum. Está tentando se legitimar como um player importante no mercado de arte do Oriente Médio. Ele está repetindo o padrão, disse Isabela. Ele está usando suas credenciais, o dinheiro de sua família, exatamente como usou minha expertise. Uma vez que ele tiver o que quer,
ele esvaziará as contas da família dela e desaparecerá, deixando-a para pagar as consequências. Um réptil, disse Ferreira, não sem um rastro de admiração profissional pela audácia do golpe. Muda de pele e deixa o casco para os predadores. Eu fui o casco, disse Isabela, sua voz plana. Agora é Sofia Ferreira. Um plano começou a tomar forma, uma complexa estrutura de finanças, leis e engano. A equipe de Ferreira podia congelar ativos, mas para destruir verdadeiramente Ricardo, precisavam pegá-lo no ato. Precisavam tirá-lo da segurança de Dubai, longe da proteção da riqueza da família Ferreira. Ele tem uma fraqueza, disse Isabela, inclinando-se para a frente. A mesma que o fez guardar este livro. Seu ego. Ele não suporta a ideia de um prêmio que não pode ter. A isca, disse Ferreira. Precisamos de algo melhor que o Rossetti. Ah, disse Isabela, sua mente já trabalhando. Há uma história pela qual ele e eu sempre fomos obcecados. Um mito no mundo da arte. Uma peça complementar de um famoso Tarsila do Amaral, Abaporu, que foi roubado do MASP em 1990. O mito é que existe uma pintura irmã privada, a leitura, e que se encontra em uma coleção privada europeia. Existe? Perguntou Ferreira. Não, disse Isabela. Mas Ricardo sempre acreditou que sim. Acreditava que era o único inteligente, o suficiente para encontrá-la. Se ele escutasse um rumor de que a leitura estava saindo à luz, de que Sebastião Ferreira estava se movendo para adquiri-la, ele faria qualquer coisa para interceptá-la, para roubá-la do Senhor, para provar que era mais esperto que o Senhor, mais uma vez. O sorriso de Ferreira retornou. Oh, isso é bom, muito bom. Vamos filtrar isso através de uma fonte do jornal de arte. Prepararemos o cenário. Uma venda privada. Londres. Terreno neutro. Ele virá, disse Isabela. Não poderá resistir. Ele virá e minha gente estará esperando, disse Ferreira. Teremos a polícia de Londres, a Interpol. Nós o prenderemos pela fraude do Rossetti, para começar. A evidência neste livro, combinada com meu testemunho. Ele será enterrado. Era um plano perfeito, frio e brilhante. Um plano de vingança meticulosamente elaborado na biblioteca de um multimilionário. Enquanto os detalhes eram finalizados, a porta de carvalho se abriu. Harrison entrou, seu rosto uma máscara de urgência profissional. Senhor, ele disse a Ferreira em voz baixa. O senhor tem uma visita inesperada na porta. Normalmente eu não o incomodaria, mas... Ela está invocando o mesmo nome que a senhorita Azevedo. Ferreira levantou uma sobrancelha. Quem é? O nome dela é Sofia Ferreira, disse Harrison. Ela está sozinha, está histérica. E diz que Ricardo Guedes desapareceu com mais de 20 milhões de reais do dinheiro de seu pai. O sangue de Isabela gelou. Ela se levantou. Ela está aqui? Agora? Ferreira olhou de Isabela para Harrison. O plano tão perfeitamente construído acabara de ser estilhaçado. Ou talvez tivesse sido entregue uma nova arma, muito mais potente. Harrison! Ordenou Ferreira, um brilho predatório em seus olhos. A pobre garota parece angustiada. Faça-a entrar. Sofia Ferreira não era a mulher que Isabela lembrava das páginas da imprensa marrom. A criatura que foi meio guiada, meio arrastada para a biblioteca pelo Sr. Harrison, era um desastre. Seu cabelo loiro estava emaranhado. Seu rímel escorria em rios pretos por suas pálidas bochechas. Vestia um caro moletom Balenciaga, mas estava manchado com o que parecia café ou talvez vinho. Ela tinha 23 anos e parecia uma criança que acabara de ver seu mundo inteiro arder. Quando viu Isabela, parou abruptamente,
Seu rosto, já pálido, ficou branco fantasmagórico. Você, Sussurrou Sofia, sua voz quebrada. oh Deus, você é ela, Isabela. Senhorita Ferreira, disse Isabela, sua voz desprovida de piedade. Uma coisa era ver esta mulher em uma fotografia. Outra muito diferente era vê-la em pessoa, na casa do homem a quem ela tinha recorrido em busca de ajuda. O que ela está fazendo aqui? Exigiu Sofia, virando-se para Sebastião Ferreira. Eu vim para avisá-lo, Ricardo, ele está vindo atrás de você. Ferreira, sempre o marionetista, simplesmente gesticulou para outra cadeira. E por favor, senhorita Ferreira, acalme-se. Parece que temos um interesse mútuo. A senhorita Azevedo é minha convidada. Agora diga-me, o que Ricardo fez? Sofia desabou na cadeira, seu corpo sacudido por soluços. Ele se foi, simplesmente. Se foi. Harrison lhe trouxe um copo de água que ela bebeu e um conhaque que ela agarrou com força para que a história saísse aos borbotões, fragmentada e aterrorizada. Era exatamente como Isabela havia previsto, só que mais rápido. Ele era tão charmoso, chorou Sofia. Meu pai o odiava, dizia que era um farsante, mas eu não ouvi. Ricardo a havia usado. Havia usado seu nome para abrir portas e conhecer as famílias mais ricas de Dubai. Havia convencido a ela e a seu pai, um poderoso industrial chamado Arturo Ferreira, a investir 20 milhões de reais como capital inicial para um novo e exclusivo fundo de arte. Um negócio seguro. O dinheiro foi transferido para uma conta na Suíça há 3 dias, disse Sofia engasgando. Ontem, ele se foi. Seu apartamento está vazio. Seus telefones estão desligados. O banco diz que a conta está vazia. Se foi tudo. 20 milhões. E diz que ele está vindo atrás do senhor? Perguntou Ferreira suavemente. Quando ele descobriu, ele enlouqueceu, disse Sofia, seus olhos arregalados de medo. Ele fez ligações. Ele tem pessoas. Eles encontraram coisas. Eles descobriram sobre o senhor, sobre o antigo processo. Descobriram que Ricardo estava obcecado pelo senhor. Ele deixou um bilhete. Ela vasculhou o bolso, tirando um pedaço de papel amassado. Eu o encontrei em seu cofre. Apenas diz. Diga a Sebastião Ferreira que finalmente estou vindo cobrar os juros. Isabela e Ferreira se entreolharam. Isso mudava tudo. Ricardo não estava apenas executando um novo golpe, estava planejando ativamente um novo ataque contra Ferreira. E meu pai, continuou Sofia, alheia à comunicação silenciosa. Ele vai procurar as autoridades, vai fazer com que Ricardo seja preso. Mas ele acha que eu estava envolvida, acha que eu o ajudei. Ele me cortou o dinheiro, disse que eu teria sorte se não fosse para a cadeia com ele. Ela olhou para Isabela, seus olhos de repente desesperados, despidos de toda rivalidade. Ele fez isso comigo, exatamente o que ele fez com você. Ele falou sobre você. Disse que você era instável. Disse que você tinha tentado arruiná-lo, que você era obsessiva. Ali estava ela, a outra mulher, a usurpadora, a troféu de 22 anos que havia roubado sua vida. E ela era como Isabela havia sido, apenas outra casca. Isabela sentiu um nó frio e duro no estômago. Não era pena, era raiva, uma raiva focada e clarificadora. Ricardo não apenas destruía uma mulher por vez, ele as alinhava uma após a outra, usando os restos da anterior para seduzir a nova. Ele não será preso, disse Isabela, sua voz cortando os soluços de Sofia. Sofia levantou o olhar. O quê?
Ele é muito inteligente para isso, disse Isabela, virando-se para Ferreira. As pessoas de seu pai não o encontrarão. O dinheiro já foi lavado através de 10 contas diferentes. Ele quer que o senhor corra para cá. Ele quer que seu pai vá à polícia. Tudo é barulho. É uma distração. Uma distração de quê? Perguntou Ferreira. De seu verdadeiro objetivo, disse Isabela. O Tarsila, a leitura. Ele deixou esse bilhete por uma razão. Ele sabe que o senhor está procurando por ela. Uma terrível e esclarecedora percepção atingiu Ferreira. Meu escritório, minha equipe de aquisições. Ele deve ter uma fonte. Ele não está reagindo ao nosso plano. Ele tem estado um passo à frente. Ricardo não estava esperando ser pego em uma armadilha. Estava montando a sua própria. Sabia que Ferreira seria seu inimigo e havia usado Sofia para financiar sua guerra. Em seguida, a havia deixado para que detonasse como uma bomba em suas mãos. Um caos calculado e caótico. Ele acha que somos previsíveis, disse Isabela. Acha que o senhor, ela assentiu para Ferreira, virá atrás dele com advogados? E acha que você, ela olhou para Sofia, se dissolverá em uma poça de lágrimas e dinheiro do papai? Ele acha que eu sou uma não-entidade, um pedaço de história antiga? Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando o cenário cinza e implacável. Não vamos para Londres, disse. O quê? Disse Ferreira, também de pé. Temos que ir. A armadilha é falha, disse Isabela, virando-se, seus olhos ardendo com um novo e aterrorizante fogo. Porque ele a antecipou. Não vamos pegá-lo com um Tarsila falso. Ele é muito bom. Detectaria a falsificação e iria embora. Então o que fazemos? Sussurrou Sofia, olhando entre as duas figuras poderosas e aterrorizantes. Isabela olhou para Sofia, a mulher que a havia substituído, a mulher que havia dormido em sua cama enquanto lhe entregavam os papéis do divórcio. Viu nela a mesma marca compartilhada e humilhante de Ricardo Guedes. Não vamos usar uma pintura falsa, disse Isabela. Uma ideia perigosa, brilhante e terrível florescendo em sua mente. Vamos usar uma vítima falsa. Ela olhou diretamente para Sofia Ferreira. Ele acha que você é uma garota quebrada e histérica que corre para casa. Pois bem, você vai ligar para ele, você vai encontrá-lo e vai dizer a ele que você não está quebrada. Você vai dizer a ele que odeia seu pai. Você vai dizer a ele que tem um novo plano, um plano para conseguir mais. Sofia parecia aterrorizada. Eu não posso, ele se foi. Ele não se foi, disse Isabela. Só está esperando. Tem que estar. Está esperando para ver o que você fará, o que Ferreira fará. Você vai ligar para ele e vai oferecer a única coisa no mundo a que ele não pode resistir. O quê? Perguntou Sofia. Isabela olhou para Ferreira. O senhor não possui apenas um Portinari, certo, senhor Ferreira? O senhor possui o Di Cavalcante, de 1932. O sonho. Ferreira assentiu lentamente, seus olhos se estreitando enquanto via onde ela estava indo. Isso mesmo. Ele vale facilmente 150 milhões de reais, disse Isabela. Você vai dizer, Sofia, que está tão brava com seu pai e tão apaixonada por Ricardo que vai ajudá-lo a roubá-lo. Você tem uma entrada. Eu. O queixo de Sofia caiu. Você? Sim. Você dirá a ele que você me encontrou, a ex-esposa louca, que eu vivo na miséria e estou amargurada e quero vingança contra Ferreira. Você dirá a ele que estou disposta a ser sua mulher infiltrada. Por um preço. Ricardo sabe que eu autentiquei o Rossetti. Ele conhece minhas credenciais. Sabe que eu tenho a expertise para burlar um sistema de segurança de alta tecnologia. Ele acreditará. O ego dele
Não permitirá o contrário. Você vai roubar o Sr. Ferreira, balbuciou Sofia. Não, disse Sebastião Ferreira, o frio sorriso mais amplo do que nunca. Vamos atender a uma armadilha. Não na Sotheby's. Não em Londres, mas aqui mesmo, na Mata Cinzenta. O plano e o confronto. O plano foi uma campanha de rumores executada através de linhas criptografadas. Sofia, instruída por Isabela, fez a ligação. Ricardo demorou 2 dias para responder, não com uma ligação, mas com uma mensagem de texto de um telefone descartável. Intrigante, diga mais. A isca estava lançada. Durante a semana seguinte, a Mata Cinzenta se transformou. A isca não era apenas o de Cavalcante, era toda a ilusão. Isabela, interpretando o papel da especialista descontente e vingativa, alimentou Ricardo com informações, enviou-lhe códigos falsos de alarme fornecidos por Harrison, enviou-lhe plantas baixas, também falsas, descreveu as rotas de patrulha de Harrison, alteradas. Sofia, enquanto isso, interpretou a ingênua, amante e rebelde, prometendo-lhe uma nova vida construída sobre as cinzas de seu pai e seu rival. Ricardo, cegado por sua própria e altíssima arrogância, só viu o que quis ver. 2 mulheres quebradas que ele havia ferido, agora lutando entre si para servir a seus interesses. Viu seu próprio gênio refletido nelas. A noite do assalto planejado foi uma obra-prima da encenação. Uma tempestade violenta e uivante, real, mas perfeitamente cronometrada, atingiu a costa do Rio de Janeiro. Ferreira, em uma incrível peça de teatro, fez uma saída pública de helicóptero naquele mesmo dia, voando para o Rio de Janeiro para uma reunião de emergência. Na realidade, estava sentado no centro de comando de segurança de alta tecnologia de Harrison, escondido em um subsolo da propriedade, observando tudo em uma bateria de monitores. O de Cavalcante. O sonho estava pendurado na Galeria Oeste, um longo corredor de cristal e aço. Esta era a armadilha. Às 2h17 da manhã, um sensor foi acionado. Ricardo Guedes, vestido de preto, movendo-se com a graça de um predador. Ele deslizou por uma porta de cristal que Isabela havia deixado aberta. Ele estava aqui. Não havia enviado um lacaio. Seu ego exigia que ele mesmo o fizesse. Ele se moveu pela casa escura e cavernosa, desativando os alarmes falsos, exatamente como Isabela lhe havia indicado. Era um fantasma na máquina. Ele entrou na Galeria Oeste. O de Cavalcante estava pendurado na extremidade, suavemente iluminado. E de pé em frente a ele, de costas para ele, estava Isabela. Ricardo parou. Isso não fazia parte do plano. Isabela! Sibilou. Sua voz um murmúrio baixo e perigoso. O que você está fazendo? Você deveria estar no perímetro. Isabela se virou. Não usava equipamento tático. Vestia o simples vestido preto que havia empacotado. Estava perfeitamente tranquila. Lá, Ricardo, disse. Ele se adentrou na luz. Estava mais magro do que ela lembrava, mais duro. O charme ainda estava ali. Mas estava o som da guerra. Isabela e o lobo-guará, revestido de uma pátina reptiliana. Você parece péssima, querida. Quase me sinto culpado. Você não sente culpa, Ricardo? Disse Isabela. Você sente apetite. Muito poético. Zombou ele, seus olhos buscando rapidamente o de Cavalcante. Agora saia do caminho. Estamos contra o relógio. Os alarmes são reais, Ricardo, disse ela. Os códigos que eu te dei simplesmente redirecionaram os alarmes silenciosos diretamente para Harrison, que está lá embaixo com o Sr. Ferreira. Ricardo congelou.
Sua mão tremeu, talvez em direção a uma arma. Ele a encarou, seus olhos se estreitando. Todo o engano, o passado e o presente se encaixando em seu lugar. Você sussurrou, percebendo. Isso, Sofia? Tudo isso foi você? Ele pensou que você era uma mosca, disse Isabela, dando um passo em direção a ele. Sebastião Ferreira disse que esmagá-lo foi seleção natural, mas eu sabia mais. Você não é uma mosca, Ricardo. Você é um espelho. Simplesmente reflete o que as pessoas querem e o usa para destruí-las. Você me armou uma cilada, rosnou. Você, a mendiga? Veio rastejando para Ferreira depois do que ele fez a mim, a nós. Ele não fez nada a nós. Você fez, você e seu Rossetti, disse Isabela. O Rossetti foi genial, sibilou, seu ego se acendendo mesmo agora, nas mandíbulas da armadilha. Nos fez, me arruinou, gritou Isabela, sua calma finalmente despedaçada, a raiva de anos irrompendo. Você construiu uma vida sobre uma falsificação e depois me deixou para pagar por ela. Era um pequeno preço a pagar por esse tipo de arte. Ele riu, um som agudo e maníaco. E você foi minha maior criação, melhor que o Rossetti. Aí você se engana, Ricardo, disse Isabela, sua voz descendo a um silêncio letal. Ela se afastou, revelando uma pequena tela em um cavalete ao lado do de Cavalcante, uma que estivera escondida nas sombras. Ricardo olhou para ela. Seu sangue gelou. Era a saudação de Beatriz, o Rossetti falso, a pintura que se supunha estar no cofre de Ferreira em Genebra. Como? Ele respirou. Ferreira? Ele a trouxe para cá. Sim, ele queria vê-la novamente, disse Isabela. Queria ver o golpe que lhe custou 12 milhões de reais. É uma obra-prima, disse Ricardo, caminhando em direção a ela, sua guarda caindo por um segundo fatal, hipnotizado por seu próprio crime. A pincelada, o craquelado. Perfeito. Encontrei o artista perfeito para fazê-lo. Sim, você encontrou, disse Isabela. Você é um golpista brilhante, Ricardo, mas cometeu um erro fatal. Você a esqueceu. Ele se virou para ela, confuso. Esquecer o quê? Eu era uma restauradora de arte pós-graduada que morria de fome quando te conheci, disse Isabela, sua voz tremendo com a força da confissão. Você me disse que era uma restauração hipotética, um teste para um cliente. Você me deu a tela, os pigmentos específicos da época. Você me deu as instruções. Ela deu um toque no livro, que estava sobre um pedestal perto do cavalete, seu livro de contabilidade. Você pensou que isto era seu diário, seu monumento? Disse, mas não é. É meu registro de estudo, suas instruções, minhas notas, minhas fórmulas químicas. O rosto de Ricardo ficou branco. A última e terrível verdade pairou sobre ele. Não foi apenas meu nome que você usou para autenticá-la, Ricardo, disse, sua voz quebrada pela vergonha e fúria de um segredo de uma década. Foi minha mão. Eu a pintei. Eu falsifiquei o Rossetti para você. Ricardo a olhou, sem palavras. Esta era a única variável que ele nunca havia calculado. O único trunfo que ela tinha, o único segredo que os unia. Todos esses anos, balbuciou. Todos esses anos eu me calei. Porque se você caía por fraude, eu caía por falsificação. Você usou isso para me controlar. Sabia que eu nunca falaria. Você destruiu minha vida, sabendo que eu estava acorrentada ao seu crime. Me deixou com as dívidas, sabendo que eu não podia expor a verdadeira razão pela qual nossa galeria foi construída, porque era uma fachada para lavar o dinheiro que roubamos. Você não faria isso, disse, mas a confiança se fora. Não me resta nada a perder, Ricardo, disse Isabela. Eu vim aqui pronta para confessar tudo, para me queimar viva, só para levar você comigo.
Mas o senhor Ferreira, ele é um homem prático. Prefere uma solução em que apenas uma pessoa se queime. Como se fosse um sinal, as portas da galeria em ambas as extremidades se abriram com um assobio. Os holofotes se acenderam, cegando Ricardo. O Sr. Harrison parou em uma extremidade. Sebastião Ferreira parou na outra. Com ele estava Sofia Ferreira e um homem muito grande e muito zangado que Isabela supôs que era seu pai, Arturo Ferreira. «Checkmate!» disse Ferreira. Ricardo olhou ao redor, preso. Ele olhou para Isabela. Sua vadia disse. «Não, Ricardo», disse Isabela pegando o livro. «Eu sou apenas a ex-esposa, aquela que você esqueceu». Ele avançou, não em direção ao quadro, nem em direção à porta. Ele avançou sobre ela, em direção ao livro. Nunca chegou. Harrison se moveu com uma velocidade inumana, interceptando-o em um único e brutal movimento. Ricardo estava no chão, com o braço torcido para trás. Uma algema se fechou em seu pulso antes que pudesse sequer gritar. Acabou. O ajuste de contas. O ajuste de contas não ocorreu em um tribunal. Foi uma execução corporativa cruenta, organizada às 4h43 da manhã na sala de conferências da Mata Cinzenta. A tempestade lá fora havia morrido, deixando um silêncio de madrugada esgotador que era muito mais desconcertante do que o trovão. Ricardo Guedes sentou-se no centro da mesa de mogno de 10 metros. Era um desastre. Seu equipamento tático preto estava úmido, seu rosto era de um cinza doentio, e um pequeno e preciso corte da detenção de Harrison sangrava lentamente em seu pescoço. A bravata carismática se fora, substituída pelos olhos vazios e frenéticos de um animal encurralado. Na cabeceira da mesa estava Sebastião Ferreira, com seu terno grafite tão imaculado como se tivesse acabado de dormir a noite toda. À sua direita estava um homem corpulento, Arturo Ferreira, seu rosto roxo de uma raiva que parecia envelhecê-lo a cada minuto. Flanqueando-os estavam 3 advogados do Pinheiro Neto, com água gelada nas veias, que pareciam cobrar por segundo mesmo aquela hora inoportuna. Isabela e Sofia sentaram-se no lado oposto da mesa, não como participantes, mas como um júri. Um dos advogados, um sócio sênior chamado Blevins, empurrou um arquivo fino em direção a Ricardo. «Não, Sr. Guedes», disse Blevins, sua voz um seco sussurro de papel. «O senhor se encontra em uma posição singularmente catastrófica, então seremos breves. O senhor tem 2 opções. Esta é a opção A». Ele deu um toque no arquivo. «A opção A é a rota pública. Em aproximadamente 1 hora, o Sr. Ferreira e o Sr. Arturo Ferreira entrarão em contato com a Procuradoria-Geral de São Paulo, a CVM e a Interpol. Apresentaremos isto». Ele segurou o livro de Rossetti. «Apresentaremos recibos de transferência bancária das contas do Sr. Arturo Ferreira, totalizando 20 milhões de reais. A isso adicionaremos o novo testemunho da senhorita Azevedo, que concordou em confessar seu papel, sob coação, é claro, na criação do Rossetti fraudulento e fornecer testemunho sobre sua venda». Ricardo estremeceu, seus olhos buscando Isabela. Ela manteve seu olhar, o dela tão frio e duro quanto a pedra lá fora. «As acusações», continuou Blevins, «incluirão, entre outros, conspiração, fraude eletrônica internacional, furto qualificado e falsificação de arte de alto valor. Dada a magnitude e o comércio interestadual, é provável que seja perseguida a Lei Lava Jato. Seus ativos, os que o senhor pensa estarem ocultos, serão congelados às 9h da manhã. O senhor será processado, seu nome estará na Folha ao meio-dia e passará os próximos 25 a 30 anos em uma prisão federal. Essa é a opção A». Uma gota de suor escorreu pela têmpora de Ricardo. «E a B?»,
Blevins deslizou um segundo documento muito mais grosso sobre a mesa. Era uma confissão de 30 páginas encadernada em uma simples capa azul. A opção B, disse Ferreira, falando pela primeira vez. Sua voz, um murmúrio grave. É o silêncio. Este documento é sua confissão completa e vinculante de todos os crimes que acabamos de listar. Nele o senhor atesta que coagiu a senhorita Azevedo, usando chantagem emocional e financeira, a ajudar na falsificação do Rossetti. O senhor a absolverá legal e totalmente de toda a participação voluntária. Além disso, o senhor admitirá a contabilidade criativa que levou a Guedes em Azevedo à falência e assumirá 100% das dívidas conjugais e comerciais associadas, limpando retroativamente o nome da senhorita Azevedo por completo. Isso é, balbuciou Ricardo, suas mãos tremendo ao tocar a capa. Isso é loucura. Fica melhor, rosnou Arturo Ferreira, inclinando-se para a frente. A confissão está anexada a uma série de diretivas financeiras. O senhor liquidará cada ativo oculto, as contas nas Ilhas Cayman, a empresa de fachada em Liechtenstein, a galeria em construção em Dubai, nossos contadores forenses. Ele gesticulou para um dos advogados. Já as mapearam. Os primeiros 12 milhões de reais mais juros voltam para o senhor Ferreira. Os próximos 20 milhões voltam para mim. O resto, ele soltou uma risada cruel, cobrirá os honorários legais do senhor Blevins por esta noite. Isso o deixará sem nada. Você me deixa sem nada? Sussurrou Ricardo, olhando as páginas. Exatamente, disse Ferreira. O senhor ficará com as roupas que veste e uma passagem de Economy Plus só de ida. Estou me sentindo generoso para um país pequeno e sem tratado de extradição. Será dado um novo passaporte com um nome novo e anódino. O senhor, para todos os efeitos, deixará de existir. O senhor se tornará o fantasma que fingiu ser. Você não pode, disse Ricardo, um último lampejo de seu antigo eu ressurgindo. Olhou para Isabela com um ódio repentino e venenoso em seus olhos. Você a pintou. Você esteve nisso desde o início, vadia mentirosa. Você não pode, simplesmente. Eu era uma estudante de 24 anos, Ricardo. Isabela o interrompeu, sua voz ressoando com clareza na sala em silêncio. Você chamou de uma restauração hipotética. Você me disse que era um teste para um cliente. Eu estava apaixonada. E você chamou de nosso pequeno segredo. A diferença entre nós é que eu vim aqui esta noite completamente preparada para ir para uma prisão pelo meu erro. Estava disposta a me queimar. Suas palavras flutuaram no ar. Uma verdade inegável. A luta se extinguiu nele. Seu corpo inteiro afundou na derrota. Sabia que estava em xeque-mate. Blevins clicou em uma elegante caneta prateada e a colocou precisamente em cima da confissão. A escolha é sua, Sr. Guedes. O relógio está correndo. Ricardo encarou a caneta. Olhou o poder de Ferreira. A fúria de Arturo Ferreira. A pena de Sofia. E, finalmente, a calma e devastadora resolução de Isabela. Ele não era um golpista. Não era um gênio. Era apenas um homem em uma sala sem opções. Sua mão, tremendo com um tremor que nunca o abandonaria, pegou a caneta. O único som na sala durante os 5 minutos seguintes foi o arrastar de uma alma sendo confiscada enquanto ele assinava seu nome repetidamente, página após página. Quando terminou, largou a caneta. Harrison e 2 dos seguranças privados de Arturo Ferreira se adiantaram. Não o agarraram, simplesmente o flanquearam. Acabou, Sr. Guedes, disse Harrison. Ricardo se levantou. Um homem vazio. Não olhou para ninguém
enquanto era escoltado para fora da sala, para fora da mansão e para fora de uma vida que havia roubado peça por peça. Agora era um fantasma, o final e o novo começo. Quando a porta da sala de conferências se fechou, os advogados arrumaram suas maletas com eficiência arrepiante, assentiram para Ferreira e se foram. Arturo Ferreira se aproximou de Sofia, sua raiva substituída por um profundo e exausto cansaço. "Vamos para casa, querida", disse. Sofia assentiu, mas primeiro caminhou em direção a Isabela. Estava com os olhos vermelhos, o rosto pálido. "Eu não sei o que dizer", sussurrou o último vestígio de sua bravata infantil desaparecido. Você me salvou. Salvou minha família, depois do que eu fiz, depois que eu aceitei." "Ele fez isso, Sofia", disse Isabela. Sua voz não era cruel, mas era firme. "Você era apenas o novo modelo. Ele usa as pessoas. Usou minha expertise e usou seus contatos. Não seja a próxima. Vá para casa. Faça as pazes com seu pai. Aprenda com isso." Sofia a olhou com um profundo e esclarecedor respeito em seus olhos. "Ele não só pegou dinheiro, certo? Ele pegou anos de você. Pegou o que eu permiti", disse Isabela. "Vá." Sofia e seu pai se foram. As grandes portas da biblioteca se fecharam, deixando apenas Isabela e Sebastião Ferreira. O sol apenas começava a nascer. Uma luz dourada, pálida e aquosa se derramava através da enorme parede de cristal, iluminando os pontos de poeira que dançavam no ar. O rossete falso ainda estava em seu cavalete, uma testemunha tóxica e silenciosa do drama da noite. Ferreira caminhou até seu bar e serviu 2 copos de uísque escocês, Macallan, de 25 anos. Ele entregou um a Isabela. "Um brinde, senhorita Azevedo", disse sua voz mais suave agora, a uma parceria que superou todas as expectativas. Eles beberam. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. "Meu curador, o doutor Aris", disse Ferreira, agitando o líquido âmbar. Ele era quem estava alimentando Guedes com informações. "Esteve na folha de pagamento de Guedes por 1 ano, vazando meus objetivos de aquisição. Um erro espetacular e francamente vergonhoso em meu julgamento. O cargo está agora vago, curadora principal da coleção Ferreira. O salário é obsceno, os recursos ilimitados. A senhorita teria acesso a um mundo do qual foi excluída por 1 década. O coração de Isabela deu um único e doloroso salto. Era tudo. O trabalho, o prestígio, o dinheiro, a segurança. O mundo que lhe havia sido roubado, devolvido em uma bandeja de prata. Ela seria intocável. Poderia passar sua vida rodeada pela beleza que amava. "Por que eu?", perguntou. "Por quê?", disse Ferreira. "A senhorita tem a única qualidade que agora considero indispensável. A senhora tem olho para a mentira. Vê a falha na narrativa perfeita. Viu no Rossetti, viu em Ricardo e viu em meu plano inicial. Falho para pegá-lo. A senhorita não é apenas uma especialista, senhorita Azevedo. É uma contadora da verdade. Eu preciso disso." Era a tentação máxima. Ela não seria mais a falsificadora. Seria a árbitra. Ela olhou para Ferreira, o lobo-guará da moral da mata, um homem que colecionava poder tão obsessivamente quanto colecionava arte. Ela percebeu naquele momento que simplesmente seria a peça mais bonita e valiosa de sua coleção. Seria sua arma, seu olho singular, guardado em uma magnífica gaiola dourada. Ela dirigiu seu olhar para a pintura no cavalete. Sua pintura, a obra-prima de sua juventude, o monumento à sua vergonha, a prova física de seu talento pervertido. "Obrigada, senhor Ferreira",
disse sua voz perfeitamente clara à luz da manhã. É uma oferta incrível que muda a vida. Mas não. A sobrancelha de Ferreira se levantou uma fração de polegada. Foi a primeira vez em toda a noite que ele pareceu realmente surpreso. Não, senhorita Azevedo. Estou lhe oferecendo o mundo da arte em uma bandeja. A senhora estará de volta à rua ao meio-dia. O senhor está certo, limpou meu nome, devolveu minha vida. Isso é tudo pelo que eu vim, disse. Ela largou seu copo de uísque vazio. Esse trabalho é sobre proteger aquisições, é sobre examinar o trabalho de outras pessoas. Eu passei a última década da minha vida amarrada a uma mentira, obcecada por uma falsificação. Eu terminei com as falsificações, terminei com a validação, terminei com a arte de outras pessoas. Ela caminhou até o cavalete, olhou, realmente olhou para a pintura. Era uma obra-prima, sussurrou, um elogio à sua juventude corrompida. Minha obra-prima. Então, com uma graça repentina, deliberada e purificadora, ela agarrou a pesada moldura dourada, virou-se e, com um grito que vinha de uma década de silêncio, esmagou-a contra a borda afiada de pedra da lareira. O som foi um violento e surpreendente estalo de madeira e um rasgo de tela. O rosto de Beatriz, que ela pintara com tanto amor e tanta vergonha, se rasgou em dois. Ela estava respirando com dificuldade, suas mãos tremendo, mas não de medo, mas de libertação. Ferreira não se moveu. Não estava zangado. Ele a observou com um olhar lento e profundo, de profunda compreensão. E talvez pela primeira vez em sua vida, verdadeiro respeito em seu rosto. Ele fez um único e lento aceno de cabeça. Esta era a resposta real. Este era o termo final e inegociável de sua vitória. Eu vou pintar, disse Isabela, sua voz tremendo com a força de sua nova realidade. Sob meu próprio nome. Ela caminhou até o hall, pegou sua única mala Toomey. Estava muito mais leve agora. Obrigada pelo uísque, Sr. Ferreira. E com a mesma calma impossível que tivera quando arrumou suas malas naquele apartamento sórdido, Isabela Azevedo saiu da mansão do multimilionário. Passou pelos portões agora abertos e se embrenhou no sol da manhã, cru, implacável e glorioso. 8 meses depois, o final significativo. 8 meses depois, uma pequena galeria nos arredores da Praça da Liberdade, em Ouro Preto, realizou sua primeira inauguração. As paredes de pedra eram antigas, as portas arqueadas baixas. O ar cheirava a gesso velho, terebintina e expresso forte. A exposição se intitulou Vernissage Isabela Azevedo. Os quadros eram enormes, não eram educados, não eram pré-modernistas, eram ousados, abstratos e estruturais, usando uma pasta grossa e violenta e intensos pigmentos crus. Eram sobre a desconstrução da beleza, sobre as camadas sob o verniz. Não eram bonitos, eram verdade. Ouviu-se um proeminente crítico brasileiro murmurar para um colega: é formidável, é como se estivesse esfolando a tela. Um mensageiro em um elegante terno Brioni chegou com um pacote longo e plano. Entregou-o a Isabela, que estava nos fundos, limpando tinta carmesim das mãos. Ela o abriu. Dentro, emoldurado em linho de qualidade de arquivo, havia um requintado, pequeno e inegavelmente autêntico estudo, a carvão e giz de Dante Gabriel Rossetti. Era um desenho preparatório para as mãos de Beatriz, as mãos do artista, as mãos que haviam feito a falsificação, as mãos que a haviam destruído, as mãos que agora eram finalmente suas. Anexado havia um cartão na mesma cartolina grossa e cor creme. Senhorita Azevedo, um de verdade desta vez. Para a melhor artista.
Comprei as 2 peças maiores de sua exposição. Estão sendo penduradas na Galeria Oeste. Não deixe os críticos lhe dizerem o que pintar. Isabela sorriu lentamente. Ele não havia comprado a arte como um favor. Ele a havia adquirido o máximo sinal de respeito de um homem como Ferreira. A validação, finalmente, em seus próprios termos. Ela apoiou o pequeno e inestimável esboço em sua bancada de trabalho. Um lembrete, não um troféu. Ela se virou para uma tela enorme, branco gesso e perfeitamente em branco. Pegou um pincel, mergulhou-o em um carmesim furioso e vibrante e começou. Ela se foi sem nada e, portanto, com tudo. A história de Isabela Azevedo demonstra que a pessoa mais perigosa não é a que tem mais dinheiro ou mais poder. É a que não tem nada a perder e tem a verdade como única arma. Pergunta interativa. O que vocês acham da escolha final de Isabela? Foi brilhante ao recusar o trabalho com Ferreira? Ou ela deveria ter aceitado a segurança que lhe foi oferecida? Deixem-me seus comentários abaixo se vocês adoram histórias de alto risco, drama e vingança incrível. Por favor, dê um like neste vídeo. Realmente ajuda o canal. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo com alguém que precise de uma boa história. O mais importante, inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho. Temos muito mais histórias como esta a caminho e vocês não vão querer perder nenhuma reviravolta chocante. Obrigada por ouvirem. Até a próxima.